Já imaginou um carro cuja marca seja o seu nome? Por exemplo, Ivan Borghini, Ivan Benz. Fantástico, não? Pois tão inusitado quanto isso é a história de como surgiu a Mercedes, a marca alemã que é o sonho de consumo de muitos amantes de carros por aí. Vamos descobrir como isso aconteceu? Aqui é o Ivan Lima e você já sabe. Bem-vindos ao nosso canal. Logo de cara você precisa saber que Mercedes de Jelinek não era a fundadora de uma companhia de carros e muito menos era uma entusiasta quando o assunto era automóvel. Para falar a verdade, ela nunca teve um automóvel em toda a vida. E ainda assim, acabou que o nome dela foi parar em uma das marcas mais famosas e desejadas do mundo. Ela era a primeira filha, do empresário alemão Emil Jelinek. E desde pequena, uma atmosfera um pouco mística a rodeava. Isto porque seu pai acreditava que o nascimento dela, em 1889, trouxe boa sorte para a família. E pode até ser que isso tenha acontecido durante um tempo. Lá no final do século XIX, Emil era uma das pessoas que estava fascinado com o rápido crescimento da indústria automotiva. E logo se tornou muito envolvido com o automobilismo. Em 1896, ele viu um anúncio de uma fabricante de carros, a Daimler Motoren Gesellschaft. Cada vez mais ansioso para aprender coisas novas a respeito da indústria automobilística, ele viajou até o distrito de Connstadt, em Stuttgart, para conhecer a fábrica. E o resultado da visita foi um dos alicerces para o que a gente veria no futuro. Ele não só comprou um dos produtos do fabricante, como também começou a vendê-lo pouco tempo depois. Um negócio muito interessante para ele, diga-se de passagem, pois ele usava sua posição como empresário para vender os carros para membros da classe alta da sociedade. Além desse interesse, Emil também gostava bastante de corridas, o suficiente para que ele entrasse na corrida de Nice com seu carro DMG. Mas não foi apenas a paixão dele por automóveis que o motivou nessa escolha. O empresário acreditava que ter os carros em corridas ajudaria nas vendas. E naquela ocasião, a equipe de corrida dele competiu com o nome de sua filha tão amada, Mercedes. Tá vendo onde isso vai dar? No ano seguinte, final do século, Emil conseguiu vender mais de 30 automóveis. E só a título de curiosidade, esse era um negócio bastante interessante para a época. Só que ele sabia que à medida que os carros evoluíssem nas corridas, mais clientes ele teria. Foi por isso que ele constantemente solicitava para que a companhia construísse veículos mais rápidos, mais potentes, mais leves e melhores no geral. E lembre-se que isso foi há mais de 100 anos. Olha como as coisas avançaram tão rápido. Eram tantas cartas para os designers da DMG que a atitude dele chegava a ser inconveniente. Só que ainda bem que tivemos Emil para propor mais e mais aprimoramentos aos veículos. Para o empresário, se ele não conseguisse tirar mais aproveitamento de um carro do que ele conseguia com um cavalo ou mesmo uma carruagem, era melhor ficar com um cavalo. Imagine só se ele soubesse a que ponto chegamos em questão de velocidade, conforto e potência. Pensando além do seu tempo, Emil apresentou aos engenheiros da DMG a ideia de criar seus próprios carros esportivos, argumentando que seria uma espécie de suicídio comercial ficar longe das corridas. Na ocasião, o empresário prometeu comprar 36 desses novos carros revolucionários, com a condição de que eles deveriam ser nomeados com o mesmo nome de sua filha. E eu preciso abrir um parênteses aqui. Hoje em dia, 36 carros pode parecer pouco, para uma encomenda. Mas já imaginou? Há mais de um século, quando os automóveis ainda não tinham caído no gosto do público e na rotina das pessoas, 36 veículos era um pedido enorme.
Você pode até pensar que foi um negócio pequeno para uma decisão que entraria para a história. Só que os termos do acordo não foram apenas esses. Emil também garantiu que teria uma agência de vendas exclusiva nos Estados Unidos e em vários outros países europeus, como a França, Áustria, Bélgica e Hungria. Digamos que essa foi a semente de uma árvore que dominaria o mundo. Em 1901, o modelo Mercedes 35 HP foi lançado e não só encantou o mundo, como também dominou as corridas de Nice. Por mais que Emil não estivesse à frente da parte de engenharia dos modelos, foi ele quem sugeriu diversas alterações para os carros. Entre elas, uma maior distância entre os eixos, melhor localização do motor e um novo tipo de ignição elétrica. Além do público, o fabricante não poderia estar mais contente com a decolagem das vendas e os elogios dos jornais, que diziam que a sociedade tinha entrado na era da Mercedes. O curioso disso tudo é que a pequena Mercedes, filha de Emil, tinha apenas 11 anos de idade, quando o carro com seu nome se tornou um vício popular. Imagine só se o seu nome também se tornasse uma marca de carros, né? Já imaginou? Me conte aqui embaixo como ficaria, que eu vou ler depois. Né? Bota o seu nomezinho que você acha que seria a grande marca. Fato é que a história continuou sendo escrita. Vamos voltar lá para Mercedes. Quando ela completou 13 anos, o pai dela foi ainda mais longe e mudou o próprio sobrenome para Jelinek Mercedes. Os anos seguintes foram muito bons para os negócios. Emil estava vendendo carros por quase todo o mundo, faturando milhões para a DMG. E em meio ao que parecia ser uma situação tranquila, algumas situações não levaram felicidade para a família. A começar pelo tempo que ele passava fora de casa, sempre ocupado com os negócios e dedicando boa parte de sua vida para outras coisas. Além disso, Emil também se estressava bastante com os engenheiros da DMG. E isso pelos mesmos motivos de antes: melhorias nos automóveis. Há boatos de que ele chegou a dizer que os caras deveriam ser trancados em um manicômio pelo trabalho que faziam. Foi então que a Primeira Grande Guerra Mundial começou, e a situação para os Jelinek não ficou nada boa. Emil foi acusado de espionagem e de estar escondendo máquinas de sabotagem em seus iates. Por causa disso, acabou que toda a propriedade dele foi apreendida e ele precisou fugir da Alemanha. Ele encontrou tranquilidade no exílio na Suíça, onde foi preso temporariamente e permaneceu por lá até a sua morte em 1918. No caso da Mercedes, durante a vida, ela teve 2 casamentos que não deram certo e se tornou mãe de 2 crianças. Para você ter uma ideia de como a situação ficou complicada, quando Emil morreu, ela precisou pedir por comida nas ruas por um tempo. E a título de curiosidade, o primeiro marido dela era um funcionário público e o segundo era um escultor pobre, que acabou falecendo pouco tempo depois do casamento. Em meio aos problemas da vida, Mercedes foi vítima de um câncer ósseo e morreu jovem em 1929, alguns meses antes de completar 40 anos. Mesmo com uma vida complicada e sem amar carros como seu pai, ela nunca será esquecida. 3 anos antes da morte dela, em uma alemã pós-guerra e em crise, a DMG se fundiu com a empresa do engenheiro Karl Benz, fazendo com que surgisse a tão conhecida marca, Mercedes-Benz, que deixou o nome de Emil e de sua filha marcados na história, de uma vez por todas. A história continuou pelos anos seguintes e a Daimler-Benz, como ficou conhecida a nova fabricante, manteve os projetos para novos carros, automóveis e, com o passar do tempo, veículos mais pesados, como caminhões. Até mesmo a Segunda Guerra Mundial foi importante para a empresa, que voltou praticamente toda a produção para máquinas de guerra. Mas, infelizmente, existe um lado ruim de toda essa história.
Durante o período do conflito, cerca de 30 mil dos funcionários estavam em condições de trabalho forçado, visto que boa parte deles eram prisioneiros de guerra ou estavam detidos em campos de concentração. Quando o conflito acabou, a empresa ainda teve que pagar alguns milhões de dólares em indenizações para as famílias de diversos trabalhadores. Mas isso não foi o fim dela. Pelo contrário, dali para frente, a Mercedes-Benz apresentou várias inovações tecnológicas e de segurança que hoje em dia são comuns em vários veículos. Tem alguma outra marca de carro que você gostaria de saber sobre a história? Então me conte aqui nos comentários, que a gente traz para você. Um forte abraço e até mais. Tchau!